Em 2023, os Estados Unidos produziram, em média, 21 milhões de barris de petróleo por dia. Esse valor supera o consumo diário médio do país, que é de cerca de 20 milhões de barris, indicando que há petróleo suficiente produzido internamente para atender às necessidades dos Estados Unidos. No entanto, o país importa uma quantidade significativa de petróleo de outras nações, especialmente dos países da OPEP. Essa dependência levanta questões sobre por que os Estados Unidos não conseguem utilizar suas próprias reservas de petróleo. Para entender esse dilema, é importante primeiro responder como os Estados Unidos conseguiram liderar a produção mundial de petróleo, com uma média de 21 milhões de barris diários. Essa produção coloca os Estados Unidos bem à frente de outros grandes produtores, como a Arábia Saudita e a Rússia, que produzem cerca de 11 milhões de barris por dia cada. Isso torna a produção americana quase o dobro de seus concorrentes mais próximos, evidenciando sua forte capacidade de produção doméstica. Os Estados Unidos possuem atualmente cerca de 36,5 bilhões de barris de petróleo em suas reservas. Embora esse número pareça elevado, no contexto global, ele é relativamente modesto. Para comparação, a Venezuela, que lidera o ranking de reservas, possui cerca de 302 bilhões de barris. Outros países com grandes reservas incluem a Arábia Saudita, Canadá e Irã, todos com volumes significativamente maiores que os Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos conseguem ser o maior produtor de petróleo, mesmo com reservas menores? A resposta está na abordagem americana produção, que prioriza a alta produtividade e disponibilidade imediata. Ao contrário de alguns países ricos em petróleo, os Estados Unidos não restringem sua produção como estratégia para controlar os preços de mercado. Nações como a Arábia Saudita e Catar, por outro lado, adotam uma abordagem diferente, administrando a produção para evitar um excesso de oferta no mercado global. Isso impede que os preços caiam drasticamente, o que poderia prejudicar economias altamente dependentes de receitas do petróleo. Por outro lado, os Estados Unidos não dependem de preços altos do petróleo para sustentar sua economia. Como grande consumidor de petróleo, preços baixos beneficiam as empresas e os consumidores americanos, tornando a gasolina e a energia mais acessíveis. Esse foco no consumidor impulsiona os Estados Unidos a produzir o máximo possível, inundando o mercado para manter os preços baixos. Avanços tecnológicos em extração, como o fraturamento hidráulico, fracking, e a perfuração horizontal, também facilitaram o acesso aos depósitos de petróleo, transformando os Estados Unidos no maior produtor mundial, mesmo com uma base de reservas relativamente pequena. Apesar dessa alta produção, os Estados Unidos também são um dos maiores importadores de petróleo do mundo, perdendo apenas para a China. Isso significa que os preços externos ainda afetam o custo do petróleo no país. Diariamente, os Estados Unidos importam cerca de 6 milhões de barris de petróleo bruto, enquanto a China importa cerca de 10 milhões. O petróleo americano vem de diversos países, incluindo Canadá, México, Arábia Saudita e Guiana, entre outros, para atender à enorme demanda de um país que consistentemente lidera o consumo global de petróleo. Em 2019, os Estados Unidos consumiram cerca de 21 milhões de barris de petróleo por dia, aproximadamente 20% do consumo total mundial, destacando a importância do petróleo para sua economia e vida diária. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos são também um dos maiores exportadores de petróleo, enviando cerca de 3,6 milhões de barris de petróleo bruto diariamente, ocupando a quarta posição no ranking global de exportação, atrás apenas da Arábia Saudita, Rússia e Iraque. À primeira vista, parece contraditório. Por que um país que importa tanto petróleo também exporta uma grande parte do que produz? Há, no entanto, uma razão válida para isso. Durante a guerra, ataques alemães a embarcações que transportavam petróleo expuseram a vulnerabilidade das importações. Isso levou os Estados Unidos a priorizar a exploração e produção doméstica. Por meio do Bureau of Mines, criado em 1910, tecnologias de extração e refino foram desenvolvidas, juntamente com oleodutos interestaduais. Em 1914, os Estados Unidos produziam 70% do petróleo mundial, suprindo suas próprias necessidades e exportando para outros países. Entretanto, no período pós-guerra, a demanda global por petróleo cresceu exponencialmente. Países e empresas começaram a explorar petróleo em regiões como o Oriente Médio, onde as reservas eram abundantes e os custos de extração baixos. Nos anos 1930, os Estados Unidos perceberam o benefício econômico do petróleo estrangeiro mais barato e passaram a importar, especialmente da Arábia Saudita, que descobriu grandes reservas em 1938. O aumento da produção no Oriente Médio fez dessas nações protagonistas no mercado global,
enquanto os Estados Unidos equilibravam sua produção doméstica com importações para atender à crescente demanda industrial e de transporte. Essa dependência de petróleo importado cresceu com a intensificação da competição global, levando à formação de organizações como a OPEP, para proteger os interesses dos países exportadores. Assim, os Estados Unidos passaram a integrar o mercado globalizado de petróleo, equilibrando produção interna, importações e exportações para atender às suas necessidades econômicas e estratégicas. A decisão dos Estados Unidos de refinar principalmente petróleo pesado, importado de países como México e Venezuela, foi tomada décadas atrás, pois os refinadores foram projetados para processar esse tipo de petróleo. Modernizar essas refinarias para processar petróleo leve, mais comum nos Estados Unidos, seria extremamente caro, com custos estimados entre $130 e $200 bilhões em uma escala nacional. Além disso, a legislação como o Jones Act de 1920 encarece o transporte de petróleo dentro do país, tornando as importações mais econômicas. Essa dependência global foi evidenciada na crise do petróleo de 1973, quando o embargo árabe mostrou a vulnerabilidade da economia americana à interrupção de importações. Desde então, os Estados Unidos têm equilibrado a produção doméstica, estimulada por tecnologias como o fraturamento hidráulico, com importações para atender a demanda. O fracking transformou o país em um dos maiores produtores de petróleo, mas enfrenta críticas ambientais por consumo de água, emissão de metano e risco de terremotos. Embora os Estados Unidos tenham investido em subsídios para a produção de energia, incluindo $1,7 bilhão para a indústria de petróleo e gás em 2025, também há incentivos crescentes para energia renovável. O apoio a tecnologias limpas reflete uma mudança gradual na política energética, mas a transição para uma independência energética sustentável ainda é um desafio. Assim, os Estados Unidos continuam a depender de petróleo doméstico e importado, enquanto buscam equilibrar os interesses econômicos, ambientais e estratégicos.